O sussurro que se esgueirava pelas sombras de Jerusalém naqueles dias não era apenas o murmúrio do vento entre as pedras antigas. Era o presságio silencioso de um destino que se desenrolava sob a pele da cidade. Imagine os becos estreitos, iluminados pela tênue luz da lua e as silhuetas furtivas que cruzavam praças e paredes centenárias. Levavam consigo notícias que oscilavam entre a esperança e o medo. Era uma noite em que o coração da cidade batia acelerado, não só pela proximidade da morte, mas pela angústia das escolhas escondidas nas sombras. Você já ouviu falar da coragem que nasce quando um homem se vê cercado, não apenas por inimigos de carne e osso, mas por uma incerteza profunda que ameaça corroê-lo por dentro? Hoje, convido você a mergulhar comigo nessa narrativa onde sagacidade e fé se entrelaçam numa trama que pulsa entre a vida e a morte. É um relato antigo que ainda ecoa nos corredores do tempo e fala direto à alma humana. Em Jerusalém, sob o reinado do jovem Ezequias, a cidade, grandiosa em sua história, estava envolta por uma sombra densa e opressora. O céu parecia pesar ainda mais naquela época, como se a própria natureza anunciasse a crise iminente. No horizonte, montes de soldados assírios avançavam. Um exército vasto e imponente, tão ameaçador quanto as tempestades repentinas que atingem as terras da Judéia. As lanças reluziam à luz do sol, os arcos estavam tensos, prontos para disparar. Era uma hostilidade que não deixava dúvidas. Levava a convicção amarga da conquista. As muralhas da cidade, antigas e sólidas, testemunhavam a fé e a fortaleza de gerações. Mas até as pedras sentiam o peso do cerco. O ar carregava o presságio de um conflito que talvez não fosse vencido pela força humana. No centro dessa tempestade estava Ezequias, um jovem rei em seus 30 e poucos anos, cheio do vigor da juventude, mas marcado pelas responsabilidades que pesavam como um fardo impossível. Sua pele quente pelo sol da Judéia mostrava as marcas das muitas noites sem descanso. Seus olhos guardavam a determinação de um líder que não desejava se render, mesmo diante das probabilidades esmagadoras. Ele corria contra o tempo, reparando cada brecha, fortalecendo cada ponto fraco da muralha. Tentava unir o povo, renovar a esperança, sabendo que a unidade além da muralha era a última linha de defesa contra a calamidade que se aproximava. Dentro daqueles muros antigos, as vozes eram cautelosas, os passos medidos. O silêncio, às vezes, pesava mais que o ruído das batalhas que certamente viriam. Entre aquelas pessoas corria uma mensagem invisível, um fio delicado que mantinha o tecido social unido, mas também trazia uma esperança frágil. O perigo não vinha só de fora, havia uma luta interna, um veneno sutil infiltrando-se aos poucos, a dúvida clamando por voz, questionando a proteção prometida pelo Deus dos seus pais. No alto da muralha, o vento soprava forte contra as vestes do profeta Isaías. Ele permanecia firme, imperturbável. Seus olhos profundos, quase sobrenaturais, pareciam não apenas ver a cidade de pedra e barro, mas penetrar nas camadas invisíveis do destino. Ele entendia as tramas da mente e do espírito dos homens, além do alcance das espadas e escudos. Era um momento tenso, onde a linha entre o medo e a fé ficava tão fina quanto um fio de cabelo. Isaías sabia que a hora da palavra certa havia chegado. Então chegaram os mensageiros do inimigo. Suas palavras vieram como lâminas afiadas, não traziam apenas um pedido ou advertência, mas a zombaria cruel de quem se sente invencível. Com vozes frias, destilaram cinismo e desafio. Confie nas suas armas, na força dos seus homens. Seu Deus não lhe salvará da mão poderosa da Síria. Cada palavra era uma flecha, cada frase um golpe. A mira não era só nas muralhas, mas na moral de um povo que buscava uma luz no breu turbulento. Enquanto isso, rumores ruins corriam pelas ruas estreitas de Jerusalém. O povo se amontoava, agitado pelo medo palpável. O clima nas praças e mercados, antes de alegria e contemplação, estava agora contaminado pela sombra do temor. Olhares se cruzavam cheios de incerteza, e o murmúrio constante espalhava inquietação crescente. Ezequias, em seu palácio, recebia as notícias com postura firme, disfarçando o veneno do desespero que começava a corroê-lo por dentro. Cada ameaça parecia cravar uma farpa invisível no coração dele. Será que Jerusalém estava destinada a se tornar mais uma pedra quebrada sob as botas dos vencedores? Um capítulo apagado da história? Foi justamente nesse momento, quando tudo parecia inclinar-se para uma rendição silenciosa, quando o medo quase dominava almas e corpos, que a narrativa mudou sua direção. Entre o ruído crescente do medo e da resignação, uma voz serena e firme se levantou, distante da pressa e da aflição. O profeta Isaías, que até então guardava seu interior, entregou ao rei uma mensagem que não vinha da força das armas nem da estratégia militar, mas de uma fé inabalável. Não temas, disse-lhe com convicção, rompendo a atmosfera carregada. Não se angustie diante dos exércitos, pois o Senhor, Deus dos céus, dará a vocês uma vitória sem o ruído das batalhas. Um anjo do Senhor marchará à sua frente, e o inimigo será derrotado, não pelo ferro,
nem pela falange, mas pela intervenção do próprio Deus. Essas palavras ecoaram no coração de Ezequias, acendendo uma luz que há muito estava apagada. Era uma promessa que desafiava as evidências, instigava a coragem interna, um chamado para crer na força que vai além do que se vê. Esse momento, tão carregado de significado, deu início a uma reviravolta que surpreendeu todos os que aguardavam apreensivos. À medida que a noite avançava, uma quietude densa tomou Jerusalém. Silêncio, quase palpável, vibrava com uma expectação que enchia o ar. Ezequias, Isaías e o povo todo esperaram um desfecho invisível aos olhos, mas mais forte que o barulho dos exércitos. A batalha não seria travada com o ruído das armas, mas na luta silenciosa do divino contra as forças hostis. Então, veio o anúncio que mudaria para sempre aquela noite. Na escuridão profunda, enquanto o mundo parecia suspenso num fio tênue, o anjo do Senhor cruzou o campo inimigo. Atravessou as fileiras adversárias com uma luz que nada poderia apagar. O que parecia um exército incontável, uma hoste armada até os dentes, foi silenciado num instante. Sem o brado das espadas, sem o choque dos escudos, as fileiras inimigas foram quebradas. A presença divina se manifestou como uma força invisível, um poder que desarmou não apenas corpos, mas espíritos. Naquela madrugada, Jerusalém dormia de um jeito diferente. O medo cedeu lugar a um silêncio tingido pela incredulidade. Ao amanhecer, as ruas antes cheias de aflição agora sentiam do choque do improvável. Corpos caídos, planos frustrados, a inevitável derrota transformada em silêncio estupefato. O exército invasor, que parecia invencível, tinha suas fileiras destruídas como folhas secas varridas pelo vento. A antiga cidade, que temia pela própria existência, viu-se salva por um caminho inesperado. Não foi a força da espada, nem a destreza da falange que venceu, mas uma manifestação do poder que reside além da carne e do metal. Uma luta que se deu no invisível. Com a realidade daquele milagre firmada sobre Jerusalém, o rei Ezequias apareceu diante do povo como um líder renovado. Não mais um governante amedrontado, mas um homem reencontrado na confiança e na fé. Ele se voltou para os homens, mulheres e crianças amedrontadas, para cada alma pressionada pelo cerco e para Deus, com um olhar que atravessava a escuridão. Naquele dia, Jerusalém foi salva não por armas, mas pela revelação poderosa que sacudiu o coração de cada habitante. Um convite para crer não apenas nas muralhas de pedra, mas num poder que age discretamente, no silêncio e no invisível. Ao final dessa jornada, deixamos que a reflexão nos acompanhe. Muitas vezes, talvez, não saibamos exatamente por que ou pelo que lutamos, mas a esperança, no tempo certo, que foge ao nosso controle, surge como uma chama sutil, iluminando o caminho quando menos se espera. Se este relato tocou o seu coração ou mudou sua perspectiva, permita-se seguir por histórias que oferecem força onde parece não haver e vitórias onde o sangue não é derramado. Para continuar essa busca pelas escrituras, lembre-se que há muitos episódios onde o invisível transforma destinos, onde a luz penetra as sombras mais densas, revelando a verdade oculta sob as aparências. A lição central está na tensão entre o visível e o oculto, entre a sensação de segurança material e a confiança no que transcende nossa compreensão. Ela mostra que, diante das maiores crises e das muralhas que nos cercam, o verdadeiro poder não está nas armas que empunhamos, nem na força dos homens que nos defendem. Está na confiança profunda, às vezes considerada insensata, que brota da certeza de um propósito maior, de uma força atuante além das aparências e do nosso alcance. Essa chave está no conselho do profeta ao rei, não temer, apesar da imensa ameaça à porta. Não era promessa fácil, nem calmaria superficial. Era um chamado à coragem que nasce no âmago, desafiando toda a lógica aparente. A vitória que veio não foi fruto das batalhas, mas da intervenção silenciosa que mudou a história, sem deixar rastros de violência, mas marcas eternas nos corações. Se levarmos essa lição para a vida cotidiana, podemos pensar no trabalhador que enfrenta o risco da demissão, numa empresa que agoniza sob números em queda, onde os rumores de cortes ecoam nos corredores. O ambiente parece apontar para a derrota inevitável, quase palpável. Mas em meio ao desespero, esse indivíduo escolhe acreditar em sua capacidade. Busca alternativas, fortalece laços, mantém a esperança apesar dos fatos. Resiste bravamente. E, de repente, surge uma promoção inesperada, um projeto vital que revigora a empresa. Ou portas que antes pareciam fechadas se abrem, fruto não do poder visível, mas da fé paciente e das decisões silenciosas que moldam o invisível. Essa confiança discreta, invisível ao mundo, é o verdadeiro herói da história que atravessa milênios. Pessoalmente, creio que este relato carrega uma força singular, mas também um desafio para os tempos atuais. No mundo dominado pelo controle absoluto, pela busca incessante da certeza física e pela cobrança da resposta imediata, o convite a esperar pelo invisível pode parecer fraqueza ou ingenuidade. Mas a narrativa mostra que essa entrega não é o oposto da coragem.
Pelo contrário, é a coragem em sua forma mais profunda e madura. Nossa maior dificuldade está em aceitar que nem tudo depende de nós. E talvez a batalha mais árdua seja conter o medo, cultivar serenidade na tempestade e enxergar além da luta visível. Um mundo onde a vitória costuma ser medida pelo poder das armas ou das circunstâncias, este texto nos convida a enfrentar os gigantes de um jeito diferente. Não é pela força física, mas pela espera firme e confiante que não se abala diante das dúvidas. Talvez essa seja a mensagem central para quem hoje se vê cercado por muralhas invisíveis. Não cercado por exércitos, mas por medos, incertezas e crises devastadoras da mente e do coração. Para esses, a última esperança vem do silêncio e da fé. A mesma densidade das sombras que ocultam o desespero. Que possamos caminhar juntos nessa busca por sabedoria. Sem pressa, sem respostas fáceis. Com a humildade que toda luta exige e reverência à força que age na sombra e na luz. E para seguir essa travessia pela luz e pela penumbra das narrativas antigas, vale lembrar, há histórias que provocam perguntas, desafiam certezas e nos levam a encarar, com coragem renovada, os mistérios profundos da fé. Que essa jornada inspire sua força interior e a coragem silenciosa, mesmo diante das incertezas deste tempo breve e turbulento.